Vamos seguir então com discussão lá de Brasília, falar um pouquinho mais de política, gente. 3h18. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei com regras para o repasse de emendas de congressistas. Agora, a proposta segue para o Senado. As normas são uma demanda do Supremo Tribunal Federal para liberar esses repasses que estão suspensos desde o mês de agosto. E essa proposta, em síntese, cria normas de destinação e também de fiscalização de emendas individuais, de emendas de bancadas e também de emendas de comissão. A aprovação dessa proposta teve 330 votos favoráveis contra 74 contrários, além de 4 abstenções na Câmara. Priscila, trazendo para essa análise jurídica que é importante na discussão sobre a transparência e liberação, mais uma vez, dessas emendas parlamentares. Trouxe um resuminho, foi uma exigência, mais do que uma demanda, foi uma exigência do Supremo Tribunal Federal que houvesse mais transparência na destinação desses recursos por meio de uma força-tarefa, vamos colocar assim, de STF, de Congresso e até de integrantes do governo. Chegou-se a essa proposta que foi discutida e aprovada na Câmara dos Deputados e agora ela vai seguir para o Senado Federal. Não sei se você teve acesso à íntegra dessa proposta, mas em síntese é garantir que haja uma forma fácil, simples de se identificar quem está destinando cada emenda e para onde está sendo destinada essa emenda, e não só para onde, para o município, para o estado, mas para que projeto, para que obra que está sendo destinada a essa emenda. A grande questão é, se não se criar formas de rastrear esses recursos, não adianta você falar quem pagou e para onde vai, se no meio do caminho esse dinheiro acaba se perdendo, né? Lívia, a gente precisa lembrar, a nossa audiência, que nós temos o princípio da transparência, né? Então, quando a gente fala de princípio da transparência, o que isso representa? A gente deixa que eles trabalhem com o nosso dinheiro, na verdade, é o nosso dinheiro. E para isso eles precisam, sim, a gente já falava isso, acho que numa outra oportunidade nós falávamos sobre isso e eu já tinha manifestado, né, o argumento de que nada mais justo de que se saiba para onde vão, né, ou para onde vai esse dinheiro e onde... Básico, né, Priscila? Eu já tinha falado sobre isso, né? Enfim, não importa, até acho que foi ter aí 74 votos contrários me surpreende, porque, na verdade, claro que ninguém gostaria de mexer no seu dinheiro, de ter que dar justificativa para onde vai, mas isso é transparência, se é dinheiro, se o governo faz isso, né, tem que falar para onde vai, destina-se esse dinheiro, não poderia ser diferente com as emendas parlamentares que nós, né, temos ciências aí, não estou falando de todos, mas que alguns deputados, por exemplo, nem sinalizam para onde vão, almoçam 100 vezes no mesmo lugar, destina, né, enfim, os valores à torta e à direita. Então, eu acho que, nesse sentido, foi prudente que tivesse essa diretriz, né, trazida pelo STF, para poder colocar aí, identificar para quem vai, para onde vai, quando vai e por que vai. E isso eu não acho que é nenhum cabresto, tá? Na questão da valoração que é dada aos deputados. Eu acho que é mais para justificar para onde vai, para que até nós, que temos direito de sabê-lo, que nós saibamos, então, para onde que se destina esses valores que são dados aos deputados. Houve um ponto, Eliana, de muita discussão e que pode até ter uma mudança de direcionamento no Senado Federal, que é sobre a possibilidade de bloqueio por parte do governo dessas emendas. Se houver, no caso de gastos em excesso, um bloqueio, frustração de receitas, um contingenciamento. Só uma mudança de termos, né? Mas que significa o quê? Você impedir que esse recurso seja naquele momento repassado pelo parlamentar para aquela base dele, por exemplo, para aquela obra, para aquele projeto. E houve um entendimento de que se o governo tem o poder de fazer esse bloqueio, volta-se para aquela situação de toma lá da cá. Olha, você tem esse recurso para ser destinado, mas por alguma razão ele vai ficar aqui bloqueado. Cria-se uma razão, por exemplo. Estou falando assim, no argumento de quem é contra essa trava. Então, para esses parlamentares, colocar a possibilidade de o governo bloquear o pagamento dessas emendas é continuar com o toma lá da cá, com a possibilidade de negociação, de deixar esse orçamento nas mãos do governo. Bom, já começa aqui, esse orçamento, na minha opinião, não deveria nem sair da mão do governo por uma simples razão. As emendas parlamentares são inconstitucionais. Ponto.
Eu vivo falando isso, só que ninguém parece que atentou, né, para essa inconstitucionalidade de congressista resolver para onde vai o dinheiro. Vou dizer mais. Tem aqui algumas emendas que os parlamentares não tomam conta, que assim, cede lá para a cidade, mas não sabe para onde é que vai. Aí chega na mão do prefeito, eu estou dando um exemplo bem grosseiro. Chega na mão do prefeito, o prefeito faz o que quer. Quer dizer, eu mandei para uma avenida, está indo não sei para onde. Eu mandei para merenda escolar, está indo não sei para... Quer dizer, esvazia-se. Então, eu acho mais do que prudente que haja, sim, uma regulamentação. E só gostaria de saber de quem são as abstenções. 4. Né? Desde quando o congressista tem direito de se abster do voto que é popular? Só isso. Agora, Ellen, dei uma pesquisada aqui sobre essa questão do bloqueio. Como que ficou essa discussão na Câmara dos Deputados? Pelo que eu estou percebendo aqui, caiu essa exigência que estava no projeto de lei, essa possibilidade, vamos colocar assim, de o Poder Executivo bloquear esses gastos, mas vai haver uma tentativa de se retomar essa trava no Senado Federal. Será que avança? Difícil, né? Acho difícil, Lívia. E acho difícil pelo seguinte, dá para fazer um retrospecto rápido aqui. O Executivo, ele perde poder, ele vem perdendo muito poder desde o governo Dilma. Foi assim com Temer, foi assim com Bolsonaro, está sendo assim com Lula. E nesse perder poder, né, a negociação cabível, isso é política, né, foi para as emendas, para essas emendas. São 52 bilhões de reais em emendas nesse orçamento de 2024, né? A gente está vendo para o ano que vem, que não tinham transparência alguma. Agora a gente está conseguindo alguma transparência e o que o Executivo está tentando, como você pontuou aí, é justamente ver se consegue algum protagonismo, algum controle sobre o orçamento. Mas à medida em que esses governos avançaram, Dilma, Temer, Bolsonaro e Lula, está muito difícil você retroagir nisso. Por quê? Porque não é mais só a questão da emenda, não é só mais o parlamentar que manda o dinheiro lá para o prefeito, que faz o que quer com aquele dinheiro que a gente não sabe o que é. Passou-se também a ter um protagonismo de desenvolvimento de políticas públicas por parte do Legislativo. Seja porque houve uma qualificação maior dos assessores do Legislativo, também porque houve essa dificuldade do Executivo em se colocar. Então, hoje, na prática, no Brasil, o que está acontecendo é que política pública não está mais na mão do Executivo, está na mão do Legislativo. E com a política pública na mão do Legislativo, ele literalmente vai fazer o que quer e não vai abrir mão disso. Vai ser muito difícil abrir. Poder que você concedeu, depois você voltar atrás e tirar, é muito difícil. Tem um exemplo que eu acho que é bem interessante, só para a gente entender aqui. Por exemplo, nos Estados Unidos, você tem lá a Comissão de Saúde. Aí a Priscila é parlamentar lá da Comissão de Saúde e ela diz, eu quero mandar dinheiro para construir um hospital em Santo André, que é a minha cidade. Cabe dentro do projeto da Comissão de Saúde aí da Câmara Federal esse hospital? Isso está conversando com o que se está desenhando de política pública? Olha, Priscila, não cabe porque não vale a pena ter um hospital geral com todas as especialidades em Santo André se a gente tem isso em São Paulo. É melhor ter um atendimento de saúde básico em Santo André. Pronto, a Priscila não pode mais fazer isso, não vai mais mandar. Hoje, quando a gente não tem transparência, quando não tem mais uma liderança de políticas, o que acontece no Brasil é o oposto disso. A Priscila simplesmente manda, se constrói um hospital em Santo André que você não sabe se vai poder manter, se não sabe se vai ter médico para continuar, se tem a ver ou não com a política regional de saúde, né? E a gente perdeu completamente os freios. Então, quando o Executivo tenta fazer esse bloqueio, retomar isso, é uma maneira de tentar retomar para si o protagonismo de política pública. Mas eu não vejo no curto e médio prazo isso acontecendo. É porque é igual criança, né? Depois que você já introduz o açúcar na dieta da criança, comer bala, se você tirar. Não vai mais tirar. Ou você retarda o máximo possível o processo, evita, porque uma vez que ele começa, você não consegue voltar atrás, né? E aí você acredita também, Priscila, que vai ser difícil reaver essa possibilidade de bloqueio no Senado Federal? E para você, como advogada, como jurista, seria importante, que eu sei que você falou um pouco já sobre isso, mas seria importante que o Executivo tivesse esse controle maior, já que existem as emendas parlamentares, então que ele pudesse ter o poder de bloquear o repasse se ele julgar pelos critérios estabelecidos que esse recurso não deve avançar?
Lívia, eu não sei se seria o caso de bloquear, porque também, se ele tem a prerrogativa de destinar onde ele acha que é importante para poder efetivar, como a Ellen trouxe aqui, políticas públicas, eu não acho que o controle, né, desse bloqueio, então é melhor então que ele apresentasse onde ele vai destinar, porque se ele não comprova o destino, já não teria essa valoração. E mais do que o destino, é isso que a Ellen estava falando. Não adianta mandar o recurso para Guarulhos. Tá, mas para onde em Guarulhos, né? Sim. Para então, que projeto, que obra? O que eu acho que falta é a questão de colocar devidamente e certo para quem vai, como você disse agora há pouco. Então, como fica a critério, né, do Legislativo, enfim, colocar essa valoração, acho que deixa muito em aberto. Então, se nós pegássemos os parlamentares, tem lá, eu não sei a quantidade que vai para cada um, esse dado eu não sei, enfim, né? Mas colocou lá tantos reais, vai para onde foi, não tem, é matemático. A gente volta lá naquela primeira pauta que a gente estava falando, que gasta mais do que ganha. É a mesma coisa. E eu acho que isso, eu sei que alguns parlamentares ficaram até nervosos, né? Obviamente inconformados, disseram que não tem mais a diretriz de fazer a demanda conforme a sua vontade. Mas, gente, isso é o mínimo que se exige do parlamentar, que ele diga para onde vai e quem recebeu. Eu acho que não é uma exigência assim tão cabulosa que possa, então, trazer esse transtorno para os parlamentares, já que o dinheiro, repito, é nosso. Eles estão apenas administrando e dando, através das necessárias políticas públicas, a sua destinação. Então, agora, controlar, fazer essa questão, ele não conseguiu, bloqueia daqui, eu acho que vai causar ainda mais guerra, mais problema, e não seria, eu acho que, prudente. Agora, cabe a ele, sim, colocar para quem vai. Isso eu acho que é inevitável, porque é a transparência, que é uma garantia constitucional. E essa questão do bloqueio vai render muito, viu? O senador e líder do governo, Randolfo Rodrigues, analisou esse texto que passou na Câmara dos Deputados e defendeu que o governo federal tenha, sim, a permissão de bloquear as emendas parlamentares para retirar esses repasses do cálculo dos limites do arcabouço fiscal. Vamos ouvir. As emendas são parte do orçamento da União. O orçamento da União, ele é regido também, os parâmetros do orçamento da União estão na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, o que ocorre com o restante do orçamento da União, com a dotação orçamentária dos ministérios, do Executivo, do Judiciário, é óbvio que também deve ocorrer com as emendas parlamentares. É nesse sentido que vamos argumentar pela restauração do texto original no termo bloqueio. E o senhor acredita que tem apoio? O presidente sinalizou? Tem apoio? Nós vamos... Aí é uma tarefa mais nossa, das lideranças do governo, do que propriamente uma tarefa assim, para o presidente. Uma tarefa que envolve mais as lideranças, Ellen, do que necessariamente o governo, na teoria. O governo está bem envolvido, né? O governo tem que estar bem envolvido, né? Porque é muito duro isso, né? Você imagina assim, nós estamos em 2024, portinha de 25, né? Ano pré-eleitoral. Você não tem autonomia nenhuma para fazer uma política pública, para desenvolver os seus projetos. Você gasta desenfreadamente, mas não consegue... Assim, me citem um programa desse governo que está sendo bem sucedido. Uma marca, uma bandeira que você diz, nossa, isso tá... Olha, o PAC saiu do papel. Nós estamos... Não tem, né? E aí você está nessa briga, você está nessa discussão. Então, o governo vai ter que se colocar lá dentro do Congresso, vai ter que fazer essa negociação. Mas é muito difícil, porque a impressão que a gente tem, quando a gente conversa com quem está em Brasília, é que o Lula ele ainda negocia como o Lula de 2002, e nós estamos em 2024, muita coisa mudou, né? Não tem mais esse poder, a coisa não é mais no magnetismo da figura única do líder político. Não, a coisa está muito mais espraiada, para usar uma expressão de Olívio Dutra lá da minha terra, está muito mais espraiada, né? E muito mais difícil de você desamarrar hoje. E o governo não entendeu. Não entendeu isso, né? Tanto que, quando você delega articulação, os ministros que têm que fazer articulação, Padilha, por exemplo, não conseguem fazer. Não conseguem fazer. É muito difícil, eu vejo um horizonte muito difícil. É uma tentativa do governo, como eu falei, de tomar o protagonismo novamente, mas eu não sou muito otimista em relação a isso, assim.